Quais são? Vamos fazer um top 3 aqui. São supostas contradições, né? Perfeito. Porque se tem saída, não é contradição. Mas as principais aparentes contradições que você acha, falam, ela é complicada de se resolver. Bom, nós temos uma que é um clássico. O pessoal diz o seguinte, isso principalmente o pessoal hoje da crítica, né? Que hoje tem um criticismo contra a palavra de Deus, tentando reduzir a Bíblia a um livro a mais. Né? Isso por conta do pluralismo, por conta do relativismo moral, porque as pessoas querem viver bem com a sua consciência e não com a palavra de Deus. E por essa razão, é muito mais fácil atacar a Bíblia, dizer que ela tem erros, para que quando alguém for apontar algum erro que essa pessoa tem, ela falou, não, mas não é só eu que sou errado. A Bíblia também tem erros. Uma das grandes aparentes contradições é sobre o tempo que Jesus ficou no sepulcro. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 40, ele diz o seguinte, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só que quando a gente vai fazer essa conta, pastor César, parece que a conta não fecha. Por exemplo, parece não fecha no sentido de ter 72 horas. Se você quiser esperar 70, porque 3 dias e 3 noites 24, são 72 horas. 72. Só que se você ler, por exemplo, João 19:14, o texto vai dizer que era a paraseve, quando Jesus estava diante de Pilatos. Era cerca da 6ª hora no calendário romano. E no calendário romano, a 6ª hora é meio-dia. Então perceba que para os judeus, por exemplo, já era, quando Jesus ele morreu, era cerca das 15 horas no nosso calendário, mas a 9ª hora no calendário judaico. O dia para os judeus termina com o pôr do sol, porque assim, vamos trabalhar melhor essa questão. O dia para o judeu tem 2 dias. O dia civil de 24 horas, que começa com o pôr do sol de um dia e termina com o pôr do sol do outro dia. São 24 horas. Só que dentro deste dia civil, que é de 24 horas, ele está dividido em 2 partes. A parte escura do dia e a parte clara do dia. A parte escura do dia, que é quando o dia começa para o judeu, começa das 18 e vai até as 21 horas, é a primeira vigília. Das 21 às 24, a segunda vigília. Das 24 às 3 da manhã, terceira vigília. E das 3 às 6, a 4ª vigília. A partir daí começa o dia natural, que são de 12 horas. Ele começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol do mesmo dia. Portanto, você tem da 1ª à 12ª hora. Quando o texto diz que era cerca da 9ª hora, quando Jesus disse tetelestai, eram 15 horas ou 3 horas da tarde da sexta-feira. Só que o dia ia terminar às 18 horas. Faltavam apenas 3 horas. Só que até aí, dentro dessas 3 horas, José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus e Pilatos se assustou por ele já ter morrido, visto que era praxe uma pessoa naquela situação levar dias, né? Levar de 3 a 9 dias para morrer. Mas Jesus morreu no mesmo dia, ele se assustou e aí mandou os soldados para que fossem perfurá-lo do lado para comprovar a sua morte. E realmente, chegando ali, ele estava morto. Então houve todo esse trame burocrático para a reivindicação do corpo de Jesus. Só que juntamente com isso, Nicodemos, ele vem preparar o corpo de Jesus com especiarias. Eram vários quilos de especiarias. Então faltavam poucas horas para o dia terminar. Digamos que Jesus foi sepultado faltando 10 minutos para terminar a sexta-feira. Só que o sábado ele fica 24 horas. Mas quando as mulheres chegam de manhãzinha, tipo 6 horas da manhã, Jesus já tinha ressuscitado. Então, em números redondos, ele ficou 36 horas na sepultura e não 72 horas. Que é metade do tempo. A metade do tempo, fazendo aqui um arredondamento dos números. Mais ou menos metade das 72 horas. E agora, pastor Elias? Porque ele diz assim, ó, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe,
Importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. E agora, quem poderá nos defender? 72 horas não são 36. O que ocorre? Isso nós chamamos de transposição do abismo cultural. Você vai fazer uso da teologia exegética, tanto da hermenêutica como da exegese. Quando você vai trabalhar a questão hermenêutica, ela parte de 3 perspectivas. Primeiro, interpretação gramatical, onde você vai fazer uso das línguas originais, grego, hebraico e aramaico. No caso nosso da língua portuguesa, você vai fazer uso da língua portuguesa também. Uma segunda interpretação diz respeito à interpretação histórica. E quando falamos de interpretação histórica, nós estamos nos referindo tanto à própria história, porque a Bíblia ela não surge num vácuo histórico. Ela surge dentro de uma história, dentro de uma cultura, dentro de um costumes, pessoas em lugares diferentes, em tempos diferentes, com formação acadêmica diferente, que nós vemos, por exemplo, o distanciamento. O apóstolo Paulo, ele sintetizava na sua personalidade as 3 grandes culturas da época, a cultura judaica, a helênica e a romana. Era doutor da lei, poliglota, um provável membro do Sinédrio. Quando a gente olha para Moisés, por exemplo, o legislador, Moisés, de acordo com o testemunho de Estevão, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Você que está direto lá naquela região, até hoje descobriram qual é a ciência das pirâmides? A teoria do embalsamamento? É difícil mesmo, porque é uma tecnologia extremamente avançada para aquela época, né? Como é que cortava as pedras daquele jeito? Como Justamente. É que transportava? Pedras e lá Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Isso então pressupõe que ele tinha todo esse conhecimento. Então nós estamos vendo uma gama, uma diversidade de conhecimentos. Agora, para nós entendermos a palavra de Deus, é importante você transpor o abismo cultural. O que significa isso? Se você quiser entender a Bíblia com a mentalidade contemporânea, aí sim, pastor César, nós vamos encontrar contradições na Bíblia, porque você vai fazer uma leitura bíblica com a mente de hoje, de um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás. Vou fazer o advogado do diabo. Eu quero saber das 36... Eram 72 horas. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites e sair da terra. Cadê as outras horas? Então vamos lá. Quando transpomos o abismo cultural, a gente vai perceber que na mentalidade judaica, parte de um Yom é como se fosse um Yom completo. O que é um Yom? É a palavra hebraica para dia. Ou seja, para um judeu, parte de um dia, naquela época, era como se fosse o dia todo. Então, se Jesus ficou 10 minutos da sexta-feira, nessa perspectiva, nesse pensamento, Jesus ficou a sexta-feira toda. O sábado ele ficou realmente 24 horas. E se no domingo ele ficou 12 horas, 12 com 24, 36. O próprio Senhor Jesus ele chegou a dizer o seguinte: derribai esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. Ele falou várias vezes que também ressuscitaria no 3º dia. Agora, essa curiosidade, pastor César, ela não diz respeito apenas ao modo antigo do judeu pensar. Por exemplo, numa loja que funciona 24 horas, você chega hoje, terça-feira, você chegou lá hoje, 0 horas e 2 minutos para fazer uma compra para pagar dali 30 dias. Chegou 0 horas e 2 minutos, chegou 0 horas e 2 minutos. Do dia 12. Do dia 12. Por exemplo. Eu vou chegar agora às 23 horas e 59 minutos. Fechei a compra. Que dia que eu comprei? 11. Dia 12. Não, se for hoje ainda, né? E isso, hoje, você exatamente. Comprou às 0 horas e 2 minutos. Que começou o dia. Isso. E eu, 1 minuto... Antes de fechar o dia. Antes de fechar o dia. Todo mundo é dia 12. Que dia que você comprou, pastor César? Dia 12. E eu? Dia 12 também. Dia 12. Então é computado como se fosse um dia completo, porque ninguém vai perguntar que horas que eu cheguei para comprar. Ou quanto tempo eu levei para fazer a compra. Exatamente. Então isso também é perceptível dentro da nossa cultura. Levando isso em consideração, primeiro, o contexto em que Jesus disse isso. E entendendo esse nosso contexto, está desfeita a aparente contradição.